Se eu entendo o que é o direito, se eu entendo as operações, né, os conflitos sociais, as relações sociais sobre as quais o direito precisa operar, qual que é a sua função, qual que é a determinação, as determinações sociais para a sua existência enquanto ideologia e a sua função enquanto ideologia, ou seja, enquanto conjunto de ideias e práticas, né? Verdadeiras instituições, né? essa prática da origem, para responder a esses conflitos sociais, eu consigo entender, talvez, especificamente dentro do capitalismo, a que tipo de contradição o direito precisa responder. E aí, a gente começa a deslindar as formas, né? As formas com qual a gestão desse conflito social, a operação desses conflitos sociais que o direito tem que lidar, tomam. A punição, né? O que é objeto aí do direito penal, da criminologia, é, por óbvio, né, uma das formas da gente concretizar aquilo que o direito precisa para cumprir a sua função, enquanto mesmo mediação para a resolução de conflitos sociais sem ameaçar, né, aquilo que tem de mais estrutural, aquilo que está realmente na raiz do problema. É óbvio, e isso também está presente em outros poros, né, teológicos secundários, outras ideologias, como o Estado, tipicamente burguês, o Estado no capitalismo. Estou falando agora do direito no capitalismo. Fiz toda essa divagação para mostrar, olha, a gente pode enxergar algo que pareça muito, né, com o modo específico de gerir os conflitos sociais, que é essa operação do direito, né, um corpo destacado de pessoas para isso, e se baseia ali, óbvio, em formas de conceber a realidade, a formas de consciência que já estão em algum grau, né, estranhadas, não exprimem em si a realidade tal qual ela é. E o que dá especificamente, né, essa tônica? É óbvio que é isso ser lançado como forma oficial de resolver os conflitos da sociabilidade. Essa é a nossa forma essencial. Não é mais a igreja, não é o padre, não. Agora é o juiz, agora é o delegado, agora é o promotor, sabe? É o ministro do Supremo Tribunal Federal. É aqui que a gente resolve os nossos conflitos sociais, né? E óbvio, né, com a noção de Estado atrelada a isso também. Precisamos desenvolver isso da mesma forma que a gente precisa desenvolver a questão da violência extraeconômica, né? Que aí a gente pode chamar de coercitibilidade do direito, né? E que fica bem evidente, né, no direito penal. A violência é uma categoria, uma frase polêmica, a violência é uma categoria econômica. A imposição da força, né, para que aconteça alguma coisa, né, que está sendo ali constrangida, isso é da ordem econômica. A violência é um fenômeno da ordem econômica, com maior tranquilidade. Mas existe a violência extraeconômica também, né? A violência que não está imediatamente colocada ali na resolução dos conflitos materiais. Se volta para, né, poder lidar com eles, mas não necessariamente está ali, né? Não te tirei de cima do território que eu queria para eu poder plantar meu trigo, você está aqui na tribo inimiga, eu te matei, te tirei daqui. Não é tão, né, não está tão diretamente atrelada à produção da vida. Mas a violência extraeconômica, ela, quando passa a ser especificamente gerida por esse corpo de juristas, quando quem passa a exercê-la e o modo como ela é acionada passa a ser algo da ordem do jurídico, das relações jurídicas, da forma de conceber juridicamente o mundo, isso daí é o que está na base da punição, né? A gente trabalha da punição dentro, né, principalmente do capitalismo, porque a violência direta, para que seja, né, imediatamente posto fim aos constrangimentos da sociabilidade, e que aí talvez a gente chame isso de punição, né? Que a gente chama de punição. A gente não pode ver violência, o termo é esse, né? Mas se ela assume essa forma de punição, de resposta a uma conduta desviante, né, isso não é específico do direito.
Isso não é específico do capitalismo. Essa forma de se relacionar, né? essa relação que se estabelece aí a partir da violência, ela não é específica do direito. Agora, que isso assuma um contorno de engendramento de comportamentos, de regulação da sociabilidade de forma organizada, né? Uma violência organizada para isso, aí talvez a gente possa localizar isso como uma especificidade do que se chama de direito penal, né? E aí, voltado para lidar com exatamente isso, esses comportamentos desviantes, que desviam do que deveria ser o padrão da sociabilidade. A questão não está tanto em si na forma como a punição vai se organizar. Porque a forma como eu vou punir, seja a violência direta, seja o aprisionamento, a tortura, trabalho forçado, banimento, tudo isso, o constrangimento social, né, a perda de um status dentro da lógica ali da organização da sociedade, isso daí, nessas formas, elas obviamente vão estar atreladas com a certa configuração das relações sociais, em um dado modo situado historicamente no tempo de produzir a vida material. Né? Eu não tenho uma linha do tempo, né, igual muitas vezes, né, parece assim. Então, primeiro aqui é punição corporal. Aí da punição corporal evolui para as penas privativas de liberdade. E agora, então, a lógica do trabalho. Até mesmo a criminologia crítica, às vezes, que é localizada dessa forma. Lemos o Rich Hilkersheimer, lemos o Máximo Melossi Pavarini e o Foucault, e aí agora sim, a derivação cronológica. Não! E também não está no Marx isso. Mas está na acumulação primitiva, falando da legislação sanguinária, estou falando de um processo situado historicamente no desenvolvimento da via clássica de identificação do capitalismo. Estou falando de Inglaterra, estou falando até mesmo ali, né, no capitalismo mercantil ainda, países como a Holanda, por exemplo. Estou falando de workhouse. Eu não posso generalizar isso, né, para explicar o sistema penal, né, as formas de punição, a forma como a violência extraeconômica é organizada, né, para dar resposta aos conflitos sociais. Eu não posso derivar lá dos workhouses, não. Eu tenho essas experiências estudadas, né, por autores importantes, aí, como eu citei, para que eu possa prestar atenção, porque é óbvio, o capitalismo é um sistema universalizante, tem pressupostos seus, óbvio, né, a produção do valor, né, a valorização do valor através do mais valor, do trabalho não pago, e aí determinadas ideologias que possibilitam, né, o desenvolvimento, a universalização, a consolidação, a entificação do capitalismo industrial são bastante são bastante generalizáveis, mas os países, os tempos históricos, as condições econômicas, né, condições materiais, né, de cada país, de cada época, elas não são deriváveis mecanicamente da experiência inglesa, não. Eu não vou ler o capítulo da acumulação primitiva e vou vir explicar do nada, assim, né, mecanicamente, o sistema carcerário norte-americano. Né? Por isso que esse termo, cárcere e fábrica, essa relação, tem que tomar muito cuidado. O que me interessa não é a grade. Eu não estou interessada na fábrica e na grade. Né? Nas simbologias que se repetem ali, o panótipo benthamiano. É muito interessante. E é óbvio que não é uma simples coincidência, né, que se observe isso. Mas se eu começo a querer fazer derivação mecânica, aí eu não estou produzindo ciência. Né? Aí eu estou sendo economicista, coisa que o Marx não era. A gente precisa estudar a especificidade de cada via particular de identificação do capitalismo. Se eu sei que o direito é ideologia, e se eu sei que essa ideologia específica, o direito enquanto ideologia específica, é alçado, né, a função de exercer, né, de ordenar o exercício da violência extraeconômica para resolver os conflitos sociais que surgem aí, né, na sociabilidade do capital,
eu preciso pensar como essa violência se exerceu, que formas ela se exerceu, por que em um determinado lugar foi muito mais comum que existissem castigos corporais, galé, e outro, até mesmo formas muito parecidas com as workhouses, casas de correções, em que tem uma preocupação de dentro das instituições ter mesmo assim, implementação da disciplina própria para o trabalho. Em outros não, em outros isso existe no papel, mas nunca foi implementado em grande escala, né? Como depois a gente vai falar aí, né, do sistema penal no Brasil, desenvolvimento do sistema penal no Brasil. Porque eu não posso fazer uma derivação mecânica. Se eu olhei cadeia, já vem fábrica na minha cabeça. Não, e aí eu ficar, sabe, fazendo um checklist de tudo que tem no livro do Richard Durkheim, quando ele tá falando de Holanda, quando ele tá falando de França, quando ele tá falando de Inglaterra, tem no mundo inteiro. Não, né? Cada forma de identificação do capitalismo vai ter problemas sociais próprios, com formas próprias. E não necessariamente vai ser o direito penal, a punição, o encarceramento, né, que vai ser a forma, né, a forma preponderante de resolução desses conflitos. Tem o texto que eu botei na bibliografia que trata disso, né? Forma preponderante, momento preponderante e o momento predominante na sociabilidade. Óbvio que o momento predominante sempre vai ser o modo como se produz materialmente a vida, né? Que a gente costuma chamar de economia. Mas a gente vai ter, em cada momento histórico específico, uma ideologia, um determinado conjunto de relações sociais e formas dessas relações sociais e ideias, né, que vão responder com mais força, vão ser mais ativadas para responder aqueles conflitos sociais. Então, não posso ficar procurando workhouse por aí, aleatoriamente. Ficar procurando panótipo por aí. Assim, não é por aí que o problema se responde. Eu preciso entender os fundamentos do porquê que isso existiu lá. Né? Como era, né? Qual foi o desenvolvimento do proletariado, o desenvolvimento histórico do proletariado naquele país, o desenvolvimento histórico da burguesia naquele país, como são as classes dominantes aqui, de modo, né, qual é a relação entre elas, qual as possibilidades de produção da vida material que tem lá, que não tem aqui. Óbvio que no capitalismo hipertardio, no capitalismo tardio, vai ter de mais diversas formas. Algumas formas mesmo podem nem se alçar tanto, né, a esse patamar como a gente tem aqui do desenvolvimento do direito penal e do encarceramento. Tem uma lógica, e aí isso fica muito bem trabalhado pelo Marx no capítulo da acumulação primitiva, do Capital, reaparece em outros lugares também. E o livro do Richard Durkheim talvez seja o mais interessante aí, né, na tradição para tratar isso. Também, né, sobre alguns escorregadinhas assim, economicistas. Bom, qual que é o fundamento para a gente dos modos de identificação clássico do capital, para a gente começar a trabalhar isso, né? Estou falando, por exemplo, que a gente pensa em como a cooperação simples, como forma de organização, né, do trabalho, em como isso evolui para a manufatura, e a manufatura, óbvio, né, vai junto com o desenvolvimento do mercado internacional, grandes navegações, enfim, todos aqueles processos vão gerando as condições necessárias, a acumulação de capital, a produção em larga escala de mercadorias, a apropriação em larga escala do mais-valor, né? E, ao mesmo tempo, vai fortalecendo uma classe, vai fortalecendo uma certa configuração de relações sociais, que vai colocando em xeque as formas até então vigentes, né? O trabalho como era na feudalidade. Aquelas relações de produção vão se enfraquecendo. Eu tenho uma outra classe surgindo, eu tenho uma outra forma de produzir mercadorias surgindo, né? E o que é que está ali disponível, né, enquanto condição para desenvolvimento
desse novo modo de produzir a vida em sociedade. E o que precisa ser feito para que realmente se aproveite essas condições ao máximo delas? Eu tenho, por exemplo, um processo histórico de cercamento de campos. Com isso, eu tenho o quê? A geração de um largo contingente de pessoas que está apartadas das suas condições de produzir a vida e que estão inseridas num cotidiano em que cada vez mais está vendo o quê? A generalização da forma mercadoria para aqueles elementos da vida material que antes sequer, né, eram precificáveis. E a forma trabalho assalariado vai cada vez mais se generalizando. Então, estou num momento de grande desenvolvimento da manufatura, estou num momento em que essa forma de organizar a produção alcança, né, níveis de produtividade, obviamente, comparado com o período anterior, muito maiores, e isso me possibilita, né, produzir em cada vez maior escala, realizar assim o valor em cada vez maior escala. E para isso, eu preciso mobilizar um grande contingente de trabalhadores. A manufatura, né, ainda não vislumbrando os autômatos, como a gente vai ver aí sim no desenvolvimento da indústria, da grande indústria, demanda um grande número de força de trabalho mobilizada mesmo para realizar a produção de mercadorias. Então eu não posso ter... Então aquelas pessoas que estavam ali flutuando, né, não necessariamente inseridas na dinâmica do trabalho, mesmo antes do trabalho assalariado, então a mendicância, né, agora inflada, né, porque houve expropriação, cercamento de campos, enfim, né, os procedimentos típicos da Inglaterra, cercamento de campos, mas variadas formas de expropriação. Essa camada da população não pode ficar flutuando mais por aí. Essa camada da população, vamos dizer assim, desocupada e desprovida dos seus meios de produzir a vida, começa a ser um elemento de grandes conflitos sociais, começa a colocar em xeque, né, o desenvolvimento tranquilo da nossa força, da nossa reprodução material da vida. Primeiro porque há uma grande demanda por força de trabalho, porque o desemprego, a desocupação gera, né, variados problemas sociais se desenvolvem no interior desses grupos, né? Então a mendicância, vadiagem, alcoolismo, prostituição, tudo isso são os problemas sociais que são colocados, né, naquele momento. E é preciso dar uma resposta para isso, ao mesmo tempo também é preciso dar uma resposta para as necessidades da produção, né? E aí eu, até então, geria a pobreza, né, geria esse contingente que estava ali desvinculado diretamente da produção de mercadorias, ainda no modo feudal de produção. Isso até então era um papel para a igreja, um papel era a Eucaristia que cuidava disso, né? Isso é uma questão de caridade, de dar esmola. E por que, de repente, a violência econômica passa a ser a alternativa para lidar com aquele problema social, para constranger aquelas pessoas a se integrarem na dinâmica do trabalho assalariado na manufatura, por exemplo, né? Na sua fase mais avançada. É óbvio que tudo isso se dá, como eu disse, num momento histórico de desenvolvimento do capitalismo que demanda, né, a instrumentalização dessa forma de gerir a pobreza. E aí as workhouses surgem nesse sentido. Eu resolvo um problema social, né, da mendicância, da pobreza, e ao mesmo tempo dou resposta a um problema da ordem econômica. Porque é óbvio que não foi da noite para o dia que as novas individualidades adequadas a uma jornada de trabalho de 16 horas surgiram. Não foi da noite para o dia. Foi necessário um processo violento de forja de novas individualidades. Então havia sim uma grande preocupação em se reproduzir um estilo de vida baseado na disciplina, no trabalho, né, nesse momento. Principalmente, né, os países aí da experiência clássica de identificação do capitalismo. E ao mesmo tempo, né, o livro do Richard Durkheim, Punição e Estrutura Social, ficou muito claro. Esses próprios estabelecimentos começam a gerar, né, se tem trabalho ali, né, trabalho na sua forma assalariada, óbvio, não pago, né, na maior parte das vezes, eu tenho a possibilidade de produzir mercadorias. Ele é um valor muito baixo, né,
realizassem o lucro de uma forma maior dentro dos estabelecimentos que estavam servindo até então como forma de gerir o conflito social, né? E de preparar para, né, inserção no modo de produção que agora demanda, né, uma outra individualidade, uma individualidade voltada para trabalhar várias horas ali. Então também os próprios estabelecimentos começam a em si se tornarem empreendimentos ali, de realização de lucro. Mas isso quer dizer que aconteceu da mesma forma no Brasil, então eu vou ficar procurando cadeia dando lucro lá em 1600? Poxa, pode ser que sim, mas não porque é típico do estabelecimento prisional isso, mas é porque, né, essa lógica, essa forma de atuar gerindo o conflito social, que no caso a pobreza, né, e a necessidade de uma alteração mais rápida, mais forte, massiva das individualidades mesmo, isso foi apropriado, né? Isso se desenvolveu de uma forma, isso teve um papel preponderante, né, na condução desses problemas sociais, e muitas vezes de forma ordenada, né? Então acho que é muito rico no livro do Richard Durkheim por causa disso, né? Os documentos, as falas, né, de exemplares ali da classe dominante a esse respeito. É muito interessante isso. Você tem, óbvio, que com o passar do tempo, um afrouxamento também, né, dessa política de atuação tão virulenta, né, contra a mendicância, contra as pessoas que estão ali ainda flutuando, né, não estão inseridas diretamente no trabalho assalariado. Precisa se afrouxar isso muitas vezes, porque é uma violência exercida de forma tão sistemática, tão brutal, uma chama de legislação sanguinária, né, trabalho compulsório, e quem não está trabalhando aí vai, a pessoa pode ser açoitada, marcada, enfim. Isso começa, óbvio, a evidenciar as contradições de classe, né? Isso começa a tornar latente esse tipo de conflito, e aí gerar diversas insatisfações, e colocam em risco também, né, a reprodução da ordem da divisão de classes, de poder entre classes. E também há momentos em que é necessário para o desenvolvimento econômico, né, para conservar, né, as taxas de lucro, que haja maior mão de obra disponível para que se rebaixe o preço da força de trabalho. Isso também é um movimento que muitas vezes o cárcere, né, os usos punitivos servem óbvio, operados ali pelo direito, é um movimento que eles precisam responder. E aí, às vezes, nesse momento, a gente precisa fazer determinações fundamentais para entender o problema do cárcere fábrica. Então, tem um primeiro, que é a responder à violência extraeconômica, organizada, óbvio, por meio do direito, e aí, né, seguindo uma lógica até mesmo de princípios, de leis, contra essa violência utilizada como mediação para responder um conflito social determinado, no caso, a pobreza, né? E que ela ganhe, e que o cárcere seja eleito ali como, né, ferramenta para isso, e ali dentro também comece a cumprir, assim, um papel disciplinador, de engendrador de novas individualidades, é um movimento que a gente observou na história, e que o capitalismo, vez ou outra, lança mão, né, dessa forma de resolver os seus conflitos. Mas isso a gente está falando o quê? Essa necessidade de encarcerar massivamente e de que o cárcere funcione quase como uma escola para a fábrica, né? Estou falando de um dado momento de desenvolvimento a pleno vapor, né, daquilo que vai dar o salto, né, da manufatura moderna para a indústria. Então, assim, é um movimento mesmo de grandes proporções da industrialização. A edificação do capitalismo numa etapa decisiva, né? E nós temos outros movimentos que o direito, que a gente chama de direito penal, né, pode exercer. Quando, por exemplo, a gente vislumbra como estratégia de manutenção ou mesmo de elevação das taxas de lucro, o rebaixamento do preço da força de trabalho.
Como que isso pode ser atingido? Através do inchaço mesmo da superpopulação relativa, da criação de um grande exército industrial de reserva. Então, não é mais demandado tão fortemente a força de trabalho ali, talvez num grau mais avançado, por exemplo, de automação. Né? A gente começa a ver aí ferramentas, máquinas cumprindo a tarefa humana, eu passo a prescindir um pouco dessa força de trabalho. Ou, por exemplo, o lugar a gente. O grau da source produtiva, da tecnologia, nem é tão desenvolvido, mas a função que aquele país ali, que aquela região especificamente ocupa, na produção global mesmo, no capitalismo no nível mundial, é de fornecimento de mão de obra barata, ainda que em ramos da indústria que não sejam tão automatizados. Então, a função daquele país ali, por exemplo, o que é muito comum, né, nos países de capitalismo hipertardio, países latino-americanos, africanos, asiáticos, é exatamente isso, se inserir no capitalismo globalmente como fornecedor de matéria-prima muito barata, em ramos que não necessariamente são extremamente automatizados na indústria. Então, qual que é o problema que vai ter ali? Vai ser um grande exército industrial de reserva, uma superpopulação relativa gigantesca que precisa existir enquanto tal numericamente. Ela precisa existir. E óbvio, se tem um contingente de pessoas desprovidas, né, da forma de garantir a sua subsistência, isso é o caldeirão do inferno dos conflitos sociais. Né? E aí, os usos da violência extraeconômica muitas vezes vão ser aplicados para dirimir esses conflitos sociais, na base da violência direta, da repressão mesmo. Né? E aí começa a ter que se reprimir também movimentos de trabalhadores. Né? Se do lado de lá nós temos ideólogos, né, para resolver os conflitos sociais a favor do jogo como ele está, nós também temos as ideologias que colocam em xeque essa ordem econômica. E é preciso reprimir isso. Ou é preciso reprimir as formas alternativas de garantir a subsistência. Porque muitas vezes, né, vão se opor às formas tradicionais, né, vão vender mercadorias que estão sendo produzidas por fora da lógica, vamos dizer assim, formal, né, ou mesmo vão de alguma forma atrapalhar, né, na própria sociabilidade, como por exemplo problemas com venda de bebida alcoólica, uso de drogas, tudo isso depois vai ser reapropriado e reposto, né, na lógica dos conflitos sociais do terceiro mundo. Isso quer dizer, muitas vezes então, a violência extraeconômica, a punição, e aí o cárcere, né, como uma possibilidade de expressão dessa violência extraeconômica, ele é utilizado não como forma de disciplinamento, mas como forma de gerir a pobreza. Em vez de garantir, né, a renda, posso ter isso também, posso ter atrelado a isso, né, ou ao invés disso, uma política de gestão social da pobreza, né, assistência social, e aí glosas críticas ao rei da Prússia, Marx trata isso. Nós temos aí a política de assistência social como isso, né, como uma forma de gestão política do conflito social, da pobreza. A pobreza passa a ser reconhecida, isso aqui existe, não dá pra gente dizer que não existe, a gente precisa tratar. A repressão, né, a violência é uma alternativa. E o encarceramento em massa também, né? Mas não necessariamente um encarceramento em massa visando o disciplinamento, o cotidiano fabril, não necessariamente. Eu tenho, né, o palpite de que talvez seja mais perto dessa segunda funcionalidade da violência extraeconômica, enquanto cárcere, né, enquanto direito penal que a gente vislumbra. Né? E às vezes se quer se dar o trabalho de encarcerar em massa. O conflito se resolve na rua, mediante violência direta ali dos agentes desse corpo específico, né, que o direito cria, policial mesmo, né? Então é na rua. Né? Toma meia dúzia de tapa na cara e resolveu o problema e desfez a roda de capoeira e acabou, vai cada um pro seu canto. E não necessariamente precisa encarcerar, né? Porque também gera gasto, né? O salário não pago, o Estado tem gasto, é daí que vem, então eu não vou consumir, né? Não vou retirar de circulação esse valor para gerir a pobreza. Não, tem uma forma mais barata de lidar com isso. Então, quando a gente pensa no cárcere e fala cárcere fábrica, a gente precisa pensar assim, especificamente onde
está se dando no encarceramento? Que tipo de conflito social o encarceramento está visando responder? E como? Né? Para quê? Precisamos explorar esse tipo de questionamento e a especificidade econômica, histórica de cada país, de cada região, para poder dar resposta a isso. Porque senão a gente cai numa explicação mecânica. Eu pego a fórmula do Reishi do Kirchheimer e aplico aqui, né? Pego o capítulo da acumulação primitiva e saio encaixando ele em todos os lugares. Aí eu dou possibilidade para outras correntes teóricas chamarem de economicismo. E está realmente fazendo uma derivação mecânica. Não é assim, cada lugar vai ter a sua especificidade. A punição corporal, muitas vezes, ela vai se expressar, vai predominar em determinado momento, porque de fato não há necessidade de utilizar o cárcere como escola, né, como preparação das individualidades para o cotidiano da força de trabalho. Às vezes não é dessa forma que se resolve. Mas a violência direta mesmo cumpre um papel mais eficaz. Como eu posso falar em extermínio, né, de um determinado grupo? Se eu trabalhar depois no vídeo de outro modo, como eu posso falar em extermínio e genocídio? Óbvio que enquanto cifra, sim. Mas se eu não posso aniquilar a minha superpopulação relativa, afinal eu preciso dela, né, para rebaixar, manter baixa o nível dos salários, como eu posso falar em aniquilação desse conteúdo, dessas pessoas? Não. Né? Então o cárcere também assume essa função, muitas vezes, de gestão dos conflitos sociais. Né? Retirar a descolação, os indivíduos que estão criando mais problema ali, né, a manutenção do cotidiano de acumulação do capital, de como precisa funcionar. A sociedade não pode funcionar com completo caos. O trabalhador precisa chegar na fábrica. E se tem ali alguém da superpopulação relativa, alguém do exército industrial de reserva, colocando a própria sobrevivência do trabalhador em xeque, essa pessoa vai ser tirada de circulação, vai ter violência econômica imposta contra ela. Óbvio, dentro dos limites, né? Hoje em dia, dentro não, completamente fora, mas operando com categorias, com formas de conceber, formas de conceber o mundo próprias do direito, que em si já não vão na raiz desse fenômeno, não trabalha, o direito penal não trabalha com superpopulação relativa, embora quando a gente explore os seus ideólogos, a gente até veja que eles conseguem enxergar, né, a materialidade dos problemas ali, mas não é sobre essas formas, né, de conceber a realidade que se erige o direito. Não, é mistificando mesmo, né, para poder garantir que se desenvolva, né? E aí conceitos como crime, né? Tudo isso surge para justificar, para garantir a perpetuação dessa forma de lidar com os conflitos sociais. Então, espero que tenha ficado claro. Também não quis me alongar muito, às vezes ficar um pouco confuso, tentar mesmo fazer de uma forma mais informal, mais exemplificativa, como fosse um bate-papo, uma conversa informal, para ver, né, que às vezes a gente fica com medo do que está no livro. Eu tô com medo aqui, esses termos complicados, superpopulação relativa. Não, a gente consegue explicar isso, né, numa conversa bastante informal e ver já de plano, né, como que são noções importantes para explicar o problema do cárcere e o problema do desenvolvimento, né, do modo de produção, nas suas mais variadas expressões históricas. E aí a gente acha que ficou claro que não é economicismo, né? Se a gente percebe que sim, o modo como a gente está produzindo a vida em sociedade, essas relações de produção, isso vai dar a tônica da forma como a gente vai ou não e em que medida, né, se utilizar da violência econômica organizada pela lógica do direito para responder esses conflitos sociais. E também, ao mesmo tempo, com isso, a gente começa a se afastar um pouco de algumas interpretações teóricas que vão localizar muito na esfera do imaginário, do indivíduo, do simbólico, né? Do poder como uma coisa assim abstrata, a manutenção do poder, a punição do corpo em si, né? Não, é muito mais do que isso. Nós estamos falando de gestão de conflitos sociais. É óbvio que em um momento ou outro, como eu disse, isso não vai ficar tão nítido, né? Não é assim, até aqui é direito, até aqui é tradição, porque óbvio, por exemplo, a gente tem tipos penais voltados para, né, para lidar com a esfera da moral, né, a lascívia, enfim. Estamos falando o quê? Estamos falando diretamente de modo de relações de produção, de economia aqui, sei lá, países em que, por exemplo,
homoafetividade é criminalizada e pode gerar cadeia, o que isso se relaciona diretamente, né? Não, com isso a gente rebate o economicismo, não é tão simples. A forma jurídica, muitas vezes, né, ainda se apresentam umbigada com a tradição, com a moral, com a religião. Isso é comum das ideologias, né? Isso é comum que uma se apoie sobre a outra muitas vezes. Isso é comum. E que muitas vezes operem num patamar tão distante das necessidades materiais de produção, ganham uma certa autonomia e até um irracionalismo por dentro dessas formas, né? Como eu disse, só para recapitular, o direito, enquanto ideologia específica, né, enquanto conjunto de ideias e práticas, né, a partir dessas ideias que se volta para compreender e principalmente atuar sobre a atividade humana em sociedade, respondendo aos conflitos sociais que surgem, né, no desenvolvimento da sua vida coletiva, e aí especificamente no capitalismo, ou seja, com a divisão entre classes, com a apropriação privada do lucro, com a exploração do mais-valor, né? O direito tem a função de dirimir esses conflitos sociais dentro de padrões, dentro de ideias, né, que pressupõem já as relações no seu nível de desenvolvimento propriamente burguês, né? Então são relações. Então o direito se volta para explicar o mundo a partir de explicações que já tomam o modo de produção capitalista, que já tomam o modo de vida burguês como o núcleo, né, dessas relações. Então já parte de um patamar mais superficial de explicações, já parte de uma mistificação, e sobre essa mistificação tem que operar, né? Então o caráter de falseamento da realidade é inerente ao direito, mas isso não apaga o fato de que o direito também precisa, em alguma medida, reconhecer esses conflitos sociais, que eles existem. Afinal, é para resolvê-los, né, que ele opera. E dos conflitos entre capital e trabalho, das necessidades, né, de forja de individualidades, muitas vezes até mesmo de gestão dos conflitos sociais que surgem, né, justamente aí da existência de uma grande superpopulação relativa, como lidar com ela. A gente tem uma operacionalização, da violência extraeconômica, né? A partir de uma gestão, né, desses instrumentos aí da violência extraeconômica, então, que assume a forma de punição, e aí se chama cárcere, enfim, tudo isso operacionalizado por um corpo específico de profissionais, né? Tem a especialização de membros, né, da sociedade para lidar com isso, sempre óbvio, atrelados, né, à lógica do Estado, né, ao poder político, à ideologia, essa ideologia específica também que é a política, mas é óbvio tendo especificidades com relação a ela. Essa é a especificidade do direito no capitalismo, e especificamente, né, daquilo que a gente chama de direito penal, e que aqui nós estaríamos tratando do cárcere, da cadeia, né? Surgimento dessa forma, desse instrumento, dentro dessa forma de lidar com os conflitos sociais. Né? Então, pensar em cárcere é pensar em violência econômica, empregado para um fim. Né? Então, se eu estou apartando, se eu estou isolando indivíduos do convívio social, com algum objetivo, qual é o objetivo que você vai? O desvendar disso está aqui, para gerir um determinado tipo de conflito social. E que vai da repressão, né, de movimentos que se voltam para contrapor a ordem, né, movimentos de trabalhadores, que vai de agitadores das mais variadas espécies. Né? O assaltante, o ladrão, essas pessoas que estão na superpopulação relativa e estão visando, né, formas de ganhar a vida, que muitas vezes pode colocar em risco, né, o próprio desenvolvimento normal, né, das relações sociais necessárias ao capitalismo, e também opera relações sociais que talvez não estejam tão diretamente ligadas à produção, né? Como, por exemplo, contradições que se dão no âmbito da moral, mas o qual o direito também se ocupa, né? Porque, como eu disse, há uma autonomização dessas ideologias, desses poros ideológicos secundários, né? E aí há, inclusive, uma incorporação meio, às vezes, irracional de ideias que são mais afeitas a, às vezes, até mesmo um estágio anterior, histórico, né, do desenvolvimento das relações sociais. Isso
não coloca em risco a nossa discussão, nosso debate aqui sobre o direito. Muito pelo contrário, ele fortalece o que a gente disse lá atrás. Essas formas, muitas vezes, vão aparecer coligadas e vão ser necessária a outra para existir, por mais contraditórios que sejam, por mais que às vezes exprimam com certa falsidade aquilo que a realidade é, né? Então, espero que tenha conseguido abordar, trazer aí elementos para o debate que às vezes são marginalizados, né? Não são repostos aí, republicados, redivulgados, que é principalmente o Lukács, né? Tentei fazer uma explicação assim mais palatável, né? Em vez de ficar necessariamente remetendo toda hora, mas na minha ementa eu explico melhor cada elemento da minha fala que eu retiro de cada texto, tá bom? Então estou disponível para dúvida e espero que tenha sido bom.